Olá pessoal, tudo bem? Eu, vosso prof. Afonso Henriques, mais uma vez com vocês aqui nessa aula de cálculo e dentro dela a geometria espacial analítica ou geometria analítica no espaço, onde estamos abordando as superfícies quádricas. Importantíssimo, pessoal. Então, estamos falando sobre a paraboloide elíptico. Vamos continuar a falar sobre esse paraboloide elíptico para destacarmos o conceito de traços na superfície e as curvas de nível, ok? Então, nas três possibilidades que a gente já viu, né? Aqui ao longo do eixo Z, paraboloide elíptico, equação de paraboloide ao longo do eixo Z, positivo. Esse aqui ao longo do eixo Y, positivo. Aqui ao longo do eixo X, positivo. Acontece que quando esses coeficientes são diferentes, aqui A diferente de B, A diferente de C, B diferente de C, então estamos referindo, esses traços vão ser elipses. E quando forem todos iguais, vamos ter circunferências, ok? Circunferências. E esses traços, quando projetado no plano XY aonde? Para esse caso, aqui no plano XZ e aqui no plano YZ. Então, vamos observando o que acontece, né? Aqui, os traços são essas circunferências que estão aqui na superfície e quando projetado lá no plano XY tem as curvas de níveis. Idem no plano XZ, está lá no plano XZ, isso aqui projetado lá no plano XZ e nós temos também as curvas de níveis. Para essa equação, idem no plano projetado no plano YZ, nós temos também as curvas de níveis. Não a superfície, esse disco não. Estamos falando dos traços, estamos vendo lá, as curvas, que são as circunferências concêntricas. Tudo bem? E aí, nós falar então, continuando falando de superfícies quádricas não centradas, paraboloide elíptico, ela vai ser dita paraboloide elíptico, essa superfície quádrica, se os coeficientes dos termos de segundo grau tiverem sinais contrários, certo? Ele está estudando paraboloide elíptico, agora é paraboloide hiperbólico. Qual é a diferença? É que aqui os termos de segundo grau eles vão ter sinais contrários. Tá bem? Então, essa aqui é a primeira que estava vendo. Esses termos do segundo grau, os sinais são contrários aqui, trocado. Idem aqui os coeficiente de x é negativo, o de y positivo, aqui é o contrário. De x positivo, de y negativo. Tudo bem? Bom, eles vão representar as formas canônicas de equações de paraboloide elíptico. Isso aqui ao longo do eixo, estou mostrando que vocês não estão vendo, ao longo do eixo Z, o eixo Z. Tudo bem? Observe que a estrutura é diferente, a representação, ou a visualização, ou o traço lá no registro gráfico é diferente da anterior, tá? Aqui parece que será de cavalo. Idem para essa representação. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. E para ao longo do eixo Y, nós vamos ter essa representação. A definição é a mesma. Sinais trocados, nós temos de paraboloide hiperbólico. Bom, essa é a representação no registro gráfico. Você pode explorar essas equações de várias maneiras o tempo todo que você quiser, de forma dinâmica, no ambiente computacional de geometria dinâmica, em particular o GeoGebra, que é totalmente à disposição de todos que querem dinamizar os seus estudos e potencializar o processo de aprendizagem
desses conceitos maravilhosos. Ok, pessoal? Sucesso, bons estudos e até a próxima.